noite a todos. O nosso tema é a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. O trabalho ficou em dupla, Gabriele da Silva Cruz e Beatriz de Souza Maia. Eu vou dar início agora falando um pouco sobre a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Ela foi elaborada segundo os preceitos de uma escola em que cada aluno tem a possibilidade de aprender, a partir de suas aptidões e capacidades, em que o conhecimento se constrói sem resistência ou submissão ao que é selecionado para compor o currículo, resultando na promoção de alguns alunos e marginalização de outros em processo escolar. Olá a todos, Beatriz aqui falando com vocês, certo? E sejam muito bem-vindos ao nosso trabalho. Então, assim, quando a gente vai tratar sobre a questão do principal objetivo da Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva de educação inclusiva, eu peço que a gente aqui faça uma breve análise com relação entre a gente entender qual a diferença entre educação especial e atendimento educacional especializado. Então, assim, a gente deve entender que os objetivos da educação especial, eles acabam por ser os mesmos da educação em geral. Ou seja, não há uma questão de ao mais ou menos, não. O que vai diferir um do outro é justamente o atendimento em que lidam com a questão das diferenças individuais de cada aluno. Ou seja, por outro lado, a gente vai perceber que as escolas com educação especializada, elas contam com materiais, tecnologia, equipamento e professores especializados. Então, a gente tem que entender isso, certo? Para ficar mais claro. Aí, partindo desse princípio, o que a gente pode entender qual é o principal objetivo dessa Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de justamente uma educação inclusiva? Qual é? É de assegurar a inclusão dos alunos com deficiência, enfim, independente da sua deficiência, a sua inclusão nas escolas, ou seja, nas escolas de ensino regular. Claro que orientando o sistema, e principalmente o sistema de ensino, a garantir, a saber lidar com esse tipo de deficiência, mas não como uma maneira de exclusão. Ou seja, é colocá-los dentro das escolas regular. Não é ter isso de ser assim, porque eu sou especial, eu tenho que ser excluído de tudo. Não, esse não é o intuito. Então, assim, quando a gente parte desse princípio, a gente também tem que entender o quê? A gente tem que entender que há todo um parâmetro de base para isso, que é qual? Que é o objetivo da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da própria educação inclusiva, que é o acesso e a aprendizagem dos alunos com deficiência ou qualquer outra deficiência que você tenha com altas habilidades a, a se inserir dentro das escolas regulares, trazendo uma proposta educacional que garanta você estar dentro e você não se sentir excluído, enfim, você não ter todo aquele sentimento de indiferença. Por quê? Porque quando a gente vai entender tudo isso, a gente percebe que apesar dos avanços, apesar de ser algo muito tratado, acaba por ser isso tido ainda muito como excludente. É o diferente. Por exemplo, é tudo só para ele. Se não tiver professor, ele não aprende. Não, a gente tem que desconstruir esses paradigmas e partir do princípio de que entender a individualidade do outro, entender a individualidade, mas isso não o torna diferente. É a sua individualidade, saber respeitar e saber lidar com ela. Pronto. Partindo desse princípio, a gente consegue quebrar inúmeros tabus que hoje existem
e principalmente garantir que esse aluno ele esteja inserido dentro desse plano e que ele consiga se mobilizar no sentido dele ser visto, dele ser ouvido, dele ser entendido e não dele ser visto apenas como um alguém especial, não. Educação para Todos, dos princípios e da lei. Em 1990, a Educação Especial no Brasil propõe uma política nacional de educação especial. Em 1994, o Brasil assina a Declaração de Salamanca. Em 1996, foi criada a Lei das Diretrizes de Base da Educação Nacional. Em 2001, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Em 2003, o Ministério da Educação cria o programa Educação Inclusiva. Agora eu vou falar os princípios da educação inclusiva. Primeiro, toda pessoa tem o direito de acesso à educação. Segundo, toda pessoa aprende. Terceiro, o processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. Quarto, o convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos. E o quinto, a educação inclusiva diz respeito a todos.